Lucas capítulo 15, 8, 9 e 10. Irmãos, aqui temos uma parábola que diz assim: qual a mulher tendo... vou para aquela lá. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, aqui nós temos uma parábola que só ela é escrita no livro de Lucas. Tem muitas parábolas de Jesus que são escritas em todos os evangelhos. Mas essa parábola de Jesus, ela só está escrita no livro de Lucas. Ela tem uma peculiaridade também, que ela está escrita no meio de duas outras parábolas conhecidíssimas de Jesus, que é a parábola da ovelha perdida, que eu creio que todos vocês conhecem, né? Do pastor que perdeu uma ovelha e saiu procurar e deixou as 99 no aprisco. Também, depois dessa parábola, em Lucas está a parábola do filho pródigo, aquele filho que tinha tudo em casa e que pede as suas posses e vai para outro lugar, perde tudo que tem, enfim. E no meio desta, Lucas coloca essa parábola de Jesus, no meio dessas duas parábolas. E todas elas se encerram com a última frase que lemos aqui, falando da alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Lucas então vincula. Não sei por que Marcos não escreveu isso, não sei por que Mateus não colocou isso, foi o primeiro que escreveu, não sei por que João, que foi o último que escreveu, não coloca isso, mas Lucas, ele coloca essa parábola de Jesus, e o que é uma parábola, né? Parábola é uma história fictícia, é uma história criada no momento pelo interlocutor, para tentar explicar uma verdade. Então a parábola é isso. Então essa parábola de Jesus, ela tem uma finalidade. E para que nós entendamos essa finalidade, nós precisamos conhecer um pouquinho da cultura e do ambiente onde Jesus estava. Onde Jesus estava? Jesus estava no meio do povo de Israel. Jesus vivia ali na Jerusalém, naquela Judéia, Samaria, aquele contexto. Qual era o contexto social? Israel estava subjugado, estava a serviço de Roma. O Império Romano já tinha dominado todos os territórios ali então, e Israel vivia ali pagando impostos, servindo ao imperador romano, ao sistema romano. Dentro desse contexto também, Israel estava tentando permanecer naquilo que ele havia aprendido pelos profetas, por Moisés, permanecendo na lei de Moisés. E Jesus entra nesse cenário, convivendo com essas pessoas e tendo algumas coisas bem interessantes e objetivas de Jesus. E uma delas era colocar o dedo na ferida de uma classe de religiosos. Uma das finalidades de Jesus, andando aqui, era colocar o dedo na ferida de uma classe de religiosos que ele chamava de fariseus hipócritas. A tendência de nós é sempre pensar que todo fariseu era um problema. Né? Às vezes a gente vê, né, os irmãos assembleianos, né? Só que ele é um fariseu. Né? Todo fariseu... Não, fariseu era um partido, uma ideologia, uma linha de pensamento da lei. E eles tinham um posicionamento, eram pessoas muito entendidas, muito sábias, muito esforçadas, mas na época de Jesus era o partido mais forte, eram os caras mais influentes no templo, porque Caifás, que era o sumo sacerdote da época de Jesus, era fariseu. Então era muito influente o poder dos fariseus no meio religioso de Israel, dentro do contexto onde ele estava. Então os fariseus eram os mais poderosos na época, era o partido religioso mais forte. E dentro desse partido, existia alguns que ele chamava de hipócritas, que eram os fariseus hipócritas. Sempre Jesus está dizendo fariseus hipócritas. Ele estava dizendo assim, não, são os fariseus que
se apresentam como fariseus, que vivem como estudiosos da lei, que têm o domínio e o poder, mas não vivem a lei. Esses eram os hipócritas. E nesse ele colocava o seu dedo nas feridas deles. E esse contexto aqui, Jesus estava tanto a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, como esta parábola aqui. Uma das finalidades de Jesus falar essa parábola é exatamente trabalhar nesse contexto religioso de Israel da época, a fim de colocar o dedo numa ferida deles, que era o quê? Que eles seguiam uma lei cerimonial. Eles guardavam o sábado, eles comiam o cardápio alimentício judaico, eles mantinham as festas religiosas, eles estavam no templo orando 3 vezes por dia, eles construíam todo um processo religioso famoso e bíblico. Faziam tudo isso. Mas eles esqueceram do principal propósito para que Deus criou Israel. O principal objetivo de Deus criar Israel é taxativo. Deus é taxativo, Deus é explícito quando ele fala, porque onde é o povo de Israel? Surge em quem? Surge em Abraão. E ele diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o objetivo principal de Deus construir uma nação, colocar a sua glória nessa nação, a andar com essa nação, defender essa nação, projetar essa nação no mundo, o objetivo principal era cumprir uma promessa de Deus com o pai dessa nação chamado Abraão, que nessa nação seriam benditas todas as famílias da terra. Então quer dizer o quê? Que qualquer ação, e se você observar a Bíblia, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que todas as ações, todos os mandamentos, todos os ensinamentos do Senhor para a nação de Israel, era para chamar a atenção dos povos com os seus atos, com o seu comportamento, com a sua vida social, chamar a atenção dos povos e que os povos olhassem para essa nação, para o cuidado de Deus nessa nação e adorassem ao Deus de Israel. E recebesse a bênção do Deus de Israel. Esse era o objetivo de Deus em fundar essa nação. E essa nação, então, agora mesmo escrava, ela teve a permissão, a liberdade de continuar os seus atos religiosos. Mesmo sendo dominada pelo Império Romano, ela tinha liberdade de atuar como uma nação, todos os seus passos religiosos. O que estava dizendo Deus? Deus estava dizendo para Israel: Israel, você mesmo preso, mesmo sob domínio do Império Romano, mesmo em condições políticas desfavoráveis, mesmo não tendo posses mais das terras de vocês estão tendo liberdade de fazer o bem para a sociedade onde está à tua volta. Vocês estão tendo liberdade para atuar religiosamente, espiritualmente, perante Deus e fazer com que as pessoas da tua volta sejam abençoadas através de você. Mas, o que eles estavam fazendo? Inverso disso. Eles entraram no sistema político romano, eles entraram no sistema corrupto da situação, e aquilo que eles poderiam fazer, eles não estavam fazendo. Aquilo que eles deveriam fazer, eles não estavam fazendo. E eles estavam se destruindo, eles nem somente estavam deixando de abençoar as famílias da terra, como também estavam destruindo seus próprios irmãos por interesses, por coisas particulares deles, por interesses pessoais, por interesses políticos, por interesses financeiros, por ganância. E aí então Jesus chega nesse período deles e instiga e trabalha com eles. E essas 3 parábolas falam da mesma coisa para Israel. Embora a gente
romantize essas parábolas, embora alguns vão para um outro lado nessa parábola, mas tanto a ovelha perdida, o filho pródigo, como a dracma perdida, falava de pessoas que o povo de Israel deveria de amar, cuidar, preservar e trazer para dentro da bênção de Deus, e eles, por causa da sua ideologia política, por causa do seu pensamento religioso falso, por causa da sua hipocrisia, eles não cuidavam das pessoas. E Jesus estava, então, mexendo nessa ferida. E bem, dentro dessa mexida de ferida, desses tempos de amor esfriado de Israel, né, Jesus, então, trabalha com muita veemência esse ponto. Agora, o que nós podemos extrair de dentro desta parábola? Primeiro, ele fala de uma mulher que perdeu uma dracma. E essa dracma eram de 10. Ela tinha 10 e perdeu uma. Se nós olharmos para uma dracma, era o valor de 2 denários. A dracma era uma moeda já romana, aonde estava a foto do imperador gravada naquela moeda, e ela valia 2 denários. O que é um denário? Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador. Um dia de serviço, uma paga de um dia de serviço de um trabalhador. Então essa moeda valia 2 dias de serviço de um trabalhador. Então não era uma fortuna. Não era muito, não era? Era aí, não sei hoje, depende do trabalhador, né? Mas vamos pegar um trabalhador pedreiro dos bons aí, eram uns 350, 400 reais. 2 dias de serviço. Não era uma fortuna, não era um grande dinheiro. Agora tem um significado. Quando Jesus diz assim, uma mulher que tinha 10 dracmas e perde uma e vai procurar com ansiedade, com preocupação. Ele não estava falando de uma mulher que tinha um cofrinho com 10 moedas. De uma mulher que tinha uma sacolinha de couro, como era natural da época, com uma fitinha com 10 moedas. Ele estava falando de algo muito importante para as mulheres. Por quê? Praticamente todas as mulheres, quando ela recebia o pacto de casamento entre os noivos, quando o noivo chegava para a mulher e dizia, vamos acertar nossa data de casamento, vai ser no dia tal, na lua tal, no mês tal. Ela recebia um colar de 10 dracmas. E essas 10 dracmas eram trabalhadas num colar e ela recebia do seu noivo. Era o anel de compromisso que nós conhecemos hoje. E ela recebia aquele colar e ela colocava aquele colar com as 10 dracmas e ali todo mundo sabia que aquela mulher era uma mulher comprometida. Que ela tinha já atado o seu casamento. Já tinha definido, estava pronta para casar. Naquelas 10 dracmas, naquele colar, toda mulher casada, ou no caso, desse caso era despojada, né, já pronta para o casamento, ela saía à rua, se ela saísse à rua, ela saía com o seu colar. Com as 10 dracmas, dizendo, com o seu colar de dracmas. Algumas mulheres recebiam 200 dracmas num colar, 20 dracmas num colar, 30 dracmas num colar, nunca menos de 10. Ela recebia, então essa mulher tinha um colar de 10 dracmas. Ela estava ali o documento, a parte externa, a parte física do casamento dela, atado ou certo com o seu esposo. E quando Jesus diz assim, olha, dentro disso ela perde uma dracma. Você já imaginou alguém saindo à rua com um colar de pérolas, digamos, que seria completo pela metade, ou faltando algo? Já é estranho. Já as pessoas já não vão usar algo que está faltando um pouco. Você imagina, dentro da cultura da época, dentro da questão social da época, dentro daquela situação da mulher que estava numa situação, naquela época, naquele período da história, a mulher tinha um decréscimo na sociedade,
ela saindo com um colar faltando uma dracma. Dizia, essa mulher era taxada, essa mulher será infiel, ela está sendo infiel ao seu esposo, porque já não está valorizando nem o anel de casamento. Não está valorizando aquilo que é tão importante, tanto para ela como para o seu noivo. Então ela não sairia para a rua com o colar faltando uma dracma. Ela seria maltratada pela sociedade. Também, ela não sairia para a rua sem a dracma, sem o colar. Porque ela seria mal vista. Não, ela está escondendo o seu casamento. Ela está renunciando ao seu casamento. Ela está desfazendo aquilo que o noivo lhe faz. Então ela estava numa situação complicadíssima. E aí ela vai para dentro da sua casa, diz o texto, e ela começa a varrer a sua casa. Estranho até para nós, né? Por que ela vai varrer a casa? Como é que eram as casas hebraicas da época? As casas da época, hebraicas, romanas, naquela época não tinham, em primeiro lugar, não tinham janelas. Elas eram cobertas com tipo uma laje de barro e em cima, às vezes capim, às vezes madeira. Mas ela só tinha uma porta de acesso. O chão era batido, era muito raro alguém ter um mosaico. Na época, no chão, alguma pedra. Só riquíssimos palácios tinham isso. Então toda a casa era uma casa de terra no chão, com uma porta só e sem janelas. Dia ou noite estaria escuro. Por isso que ele diz, ela vem para casa, liga a candeia, acende, clareia e varre a casa. E procura com diligência, para que ela ache a dracma. Então, isso é muito importante quando Jesus trabalha. Ele estava dizendo assim, Israel, você é a noiva. Você é a esposa. Sempre Deus se relacionou com Israel, dizendo que Israel era a esposa deles. Jesus estava dizendo, ei, você, Israel, é a mulher. E você tinha 10 mandamentos. Podemos entrar em outros, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Vocês tinham 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, você de repente está com 9. Você não está com a totalidade. Você não está cumprindo com algumas coisas essenciais. E você perdeu no meio da tua casa. Você não perdeu fora. Você perdeu em casa. Você perdeu aí dentro do teu contexto, dentro da tua religiosidade, dentro dos teus costumes, dentro das tuas tradições. Você perdeu algo valioso, que vai te envergonhar quando você saiu para fora, pela falta. Você não vai ter coragem de expressar a tua função. Você não vai ter coragem de expressar, Israel, quem você é, quais são as tuas origens, porque está te faltando algo que você perdeu dentro de casa. É isso que Jesus estava dizendo para Israel, com essa parábola. Ele estava dizendo, vem cá, você tem uma função, você tem um objetivo, você tem um propósito. E nesse propósito você está falhando, está faltando algo, não está completo. Isso pode te envergonhar, isso pode... Então, o que você deve fazer, Israel? Procurar. Dar atenção para aquilo que está te faltando. Objetivar, se organizar para achar aquilo que está te faltando. E aí, ao achar, diz o texto, né? Que ela acha e ela faz uma festa com as suas amigas. Irmãos, temos 2 pontos aqui. Quem somos nós hoje? A igreja do Senhor Jesus. Paulo diz assim, lá em Coríntios, que nós era jambuzeiro brabo. Isso é, nós era uma árvore infrutífera. Nós, os gentios, as pessoas, as gentes, os povos. Nós éramos jambuzeiro brabos, Paulo diz, infrutífero, uma árvore infrutífera. Uma árvore que tinha dificuldade de produzir, quer dizer, e que não produzia fruto bom. Paulo diz isso. E aí Paulo diz assim, nós fomos enxertados na oliveira.
E a Bíblia, e Paulo continua dizendo depois, a oliveira é Israel. Ele diz, a oliveira é Israel. Nós temos que cuidar das letras das músicas, né? As letras das músicas não são bíblicas. Esse dia um compositor me disse que o compositor não lê Bíblia. Esse é o maior defeito dos compositores, é porque eles não leem Bíblia. Daí eles fazem nós acostumamos cantar oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado. O compositor não leu a Bíblia que fez esse texto. A oliveira é Israel, segundo a Bíblia. Paulo está dizendo então que nós, a igreja, nós somos enxertados em Israel. Nós somos colocados, nação, não fomos colocados no lugar de Israel. Não foi Israel tirado da sua função e a igreja agora assume, como muito se falou por aí. Nós, a igreja do Senhor, nós fomos enxertados em Israel. O que quer dizer isso? Os propósitos de Deus para Israel acontecerão em nós. As bênçãos de Deus para Abraão, que diz lá, em ti serão benditas todas as nações da terra, elas servem para mim e para você, porque nós estamos enxertados em Israel. O propósito de Deus para Israel florescer, produzir e abençoar as nações, ele se estende a mim e a você que aceitamos a Cristo e éramos sem promessa e entramos na promessa de Israel. Os compromissos, os objetivos, mas também uma coisa, aleluia, as promessas de cuidado. Deus diz assim que Israel é a menina dos seus olhos. Então eu e você, a igreja do Senhor, somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Israel, ele sempre será vencedor e poderoso e não cabeça e nem cauda. A igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para ser poderosa e não cabeça e nem cauda. Se nós estamos enxertados, nós estamos absorvendo, diz o apóstolo Paulo em Coríntios, a mesma seiva. E essa seiva, quem gera, quem produz, é o Senhor. Então, esse primeiro olhar para essa parábola, nós precisamos compreender que ainda permanece para nós, para eu e para você como igreja, o propósito de Deus que, escute isso, serão benditas todas as famílias da terra. O que quer dizer isso? Que as famílias que estão à tua volta, individual, você que faz parte da igreja do Senhor, que as famílias que estão à tua volta serão, sim, benditas, abençoadas, por causa da tua decisão de estar em Cristo. É promessa. Pega essa promessa. Se apossa dela. Você como homem e mulher de Deus. Se apossa dessa promessa. Deus disse, serão benditas as famílias da terra. Interessante que ele fala em famílias. Ele não fala em povos, nesse caso. Ele não fala em homens e mulheres, ele fala em famílias. Por quê? Porque sempre houve um interesse de Deus em fazer algo grande no meio na terra, através das famílias. Quando Deus faz um jardim lá, ele planta um jardim para a primeira família. Ele projeta o bem para essa família. Porque essas famílias produzirão o bem para a terra. Então, em primeira instância, meus irmãos, nós como igreja precisamos saber e entender que nós temos um propósito. Nós temos um chamado de Deus, lá por estarmos enxertados em Israel, de abençoar as famílias da terra, de fazer a diferença onde nós estamos, de abençoar o meio onde nós vivemos. E às vezes a gente pensa que abençoar o meio é dar dinheiro somente. Eu dou alimento para as crianças, isso também faz parte, mas é muito mais do que isso. Porque a Bíblia, Jesus um dia disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal, meus irmãos, está falando de tempero. Está falando, quem já teve que comer aí por uma situação de necessidade de algo sem sal, uma comida sem sal, sabe o valor que o sal tem.
E nós então somos chamados para temperar a igreja do Senhor, aqueles salvos em Cristo. Você e eu que aceitamos a Cristo e vivemos em Cristo, somos chamados para ser o tempero do ambiente. Aonde está a desesperança, nós estamos lá para temperar e trazer a esperança. Aonde está a guerra, nós estamos lá com a paz para temperar e trazer a paz. Aonde há angústia, nós estamos lá com a alegria para temperar e trazer a alegria. A igreja do Senhor, meus queridos, é o sal da terra. Ela só é efetivo o sal da terra quando ela se relaciona com as pessoas que estão sem Jesus, encarecidas da misericórdia de Deus, e influenciamos eles para melhorar, para crescer, para produzir, para ser feliz, para ser animado e abençoado. Esse é o objetivo da igreja. Essa é a função da igreja do Senhor Jesus. Abençoar as famílias da terra. E essa parábola está nos chamando a atenção disso. Então, meus queridos, se eu como igreja, se nós como igreja, se a IAD Jari não está conseguindo, meus queridos, mudar a fibra moral da sociedade, não está conseguindo envolver as pessoas, não estou dizendo que não estão, mas eu digo se nós tivermos dificuldades de melhorar o ambiente onde vivemos, nós precisamos procurar a dracma perdida. Nós precisamos ir atrás do que perdemos. Então, é importante nós entendermos isso. É importante nós observarmos que nós temos uma missão como igreja. Às vezes ainda muito se fala que a igreja do Senhor foi feita para adorar a Deus, que o homem, ser humano, foi feito para adorar a Deus. Irmão, a adoração que Deus recebe lá no seu trono é tão bem feita, é tão grande, é tão poderosa, que nós não temos uma unha dela. Loucos somos nós se quiser competir com os anjos. A Bíblia diz que lá no alto e sublime trono, Isaías capítulo 6, diz que lá Isaías tem uma revelação de Deus, ele enxerga o alto e sublime trono de Deus, e ele enxerga os anjos com as suas asas, uma cobrindo os rostos, outra batendo, outra protegendo o seu corpo, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Meu irmão, aquilo é impossível de nós chegar. Então Deus não nos fez por necessidade de alguém para adorá-lo. Deus não fez por necessidade nossa, de nós, para fazermos um cerimonial para Ele. Cerimonial tem lá também. Tudo isso nós fazemos porque nós somos gratos. Eu venho adorar ao Senhor na nossa celebração, porque eu sou grato a Ele pelo que Ele fez por mim. Se eu presto um serviço para a igreja, é por gratidão ao Senhor. Se eu desenvolvo as minhas atividades ministeriais, é por gratidão a Ele. Ok? Agora, eu tenho que estar consciente do meu objetivo como igreja. E o meu objetivo como igreja, um dos principais objetivos, eu tenho falado sempre, que é a nossa missão de fazer discípulos e abençoar as famílias da terra. Mudar para melhor o ambiente aonde estamos vivendo. Nós temos um propósito para cá. Às vezes a gente cai em alguns ditados que um fala e daí acha bonito e ficamos repetindo, né? Vamos cantar bonito porque aqui é só ensaio, nós vamos cantar no céu. Mas quem vai cantar é os anjos. Nosso serviço não é cantar no céu. Nosso serviço, meus irmãos, é fazer aqui na terra uma obra tão grande e fazer conhecido o nome do Senhor é todas as pessoas em que nós estamos nos relacionando. Amém? Estou quebrando algum paradigma aqui, mas é bíblico. Né? Agora, outro lado que nós podemos observar com a situação... já está no fim do tempo. Outro lado que nós precisamos observar mesmo dessa parábola, primeiro é esse. Outro lado, o segundo lado, é pessoal. A dracma, então, era um tesouro. Ela não tinha um valor financeiro alto.
Mas ela tinha um valor pessoal, um tesouro pessoal. E todos nós temos alguma coisa. É bem difícil ter um aqui dentro que não tenha algo pessoal, que não é de grande valor, mas que tu não quer perder por nada. Né? Às vezes até uma cartinha, até um papelzinho que tu recebeu que tem valor, tem muito valor. São tesouros. A dracma representa esses tesouros, essas coisas de valor. Às vezes não é preço. Não estou falando de preço, estou falando de valores. E agora, dentro do nosso contexto pessoal, qual tesouro que de repente você perdeu dentro da sua casa? Faça uma introspectiva. Qual tesouro que você perdeu dentro da sua casa? Vou te dar uns exemplos de tesouros que pode ser perdido dentro de casa. Respeito dos filhos é um tesouro que alguém pode perder dentro de casa. E se não se dar ao respeito. Carinho do cônjuge. Atenção, carinho. São tesouros que às vezes as pessoas perdem dentro de casa. Fidelidade conjugal. Perde às vezes dentro de casa. Fidelidade ao Senhor. Ser fiel a Deus. Se perde dentro de casa. Tesouros. O diálogo tão importante, tão necessário entre um casal, entre uma família, que às vezes é perdido. Passa aí semanas sem um diálogo. São tesouros, meus irmãos, que a gente só dá valor quando perde. A vida devocional. Como é fácil, né? Nesses dias frios agora. Pastor, é complicado, né? Fazer meu TSD nesses dias frios. E quem que disse que você tem que levantar, escovar os dentes e sentar lá numa peça fria para fazer um tempo sozinho com Deus? Onde está na Bíblia isso? Eu tenho que me ajoelhar e fazer isso. Meu querido, tempo sozinho com Deus você pode fazer lá encostadinho da tua lareira, embaixo das tuas cobertas, recolhido, tomando um cafezinho, tomando um chimarrão, não sei, mas irmão, tenha uma vida devocional diária. Aleluia. Como é gostoso, né? Uma vida devocional. Ter um momento, um tempo com Deus. Essa semana eu fui levar o carro sexta-feira para arrumar, e o carro da igreja, e aí sentei lá na pecinha da oficina, onde o pessoal estava trabalhando, e eu sentei lá naquela pecinha assim, e sozinho, só eu, aquele ambiente aconchegante, e disse, deixa eu conversar com o Papai do Céu, e o Senhor me abriu um leque de uma palavra, que se eu for pregar para vocês, acho que eu fico 2 horas pregando aqui, e não paro de pregar sobre Davi, e aqueles vagabundos, tem uma tradução que fala de vagabundos, outros falam de endividados, que viviam ao redor dele, que ele traz, como o que é um líder poderoso no Senhor. Um tempo sozinho com Deus, durou uns 15 minutos ali, mas Deus, quando Ele quer falar com a gente, em 15 minutos, Ele faz com aquilo que você fica 10 horas, às vezes, estudando e não consegue. Porque Deus transcende, Ele chega e deixa tudo pronto dentro da mente da gente. De repente você perdeu o prazer pela celebração, por estar na casa do Senhor. Eu vou lá porque eu tenho que ir, faz 3 semanas que eu não vou, aí o pastor vai ficar triste comigo. É um tesouro. Um tesouro que perdemos, que pode ter perdido dentro de casa. O prazer pela leitura da palavra, pela oração. O fervor espiritual, aquela fé inabalável. Às vezes, né, eu ouço, às vezes, os irmãos contando de atos grandes que eles fizeram no Senhor, e hoje está meio pacato. Meu querido, não perdamos o fervor espiritual. Cada dia é dia de nós termos algo grande para contar que o Senhor fez por nós. Com todo respeito e não fazendo bajulação, aqui eu tenho uma pessoa que eu converso muito, com o irmão Zeno, e é muito raro eu tirar um tempo com ele, que ele não me contar daquela semana, algum momento, não, eu estava com aquela dificuldade, fui lá e dobrei o meu joelho, e orei, e o Senhor atendeu a minha oração. Esse fervor espiritual precisa estar com nós diário.
como fomos estimulados aqui através do irmão Douglas, né? A questão de não olhar, não focar somente naqueles momentos depressivos, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos conturbados da nossa vida, mas sim saber, aleluia, que Deus tem algo grande para nós. Então, que são de repente? Reflita aí, pensa aí. Que tesouros de repente você perdeu? Que está perdido dentro de casa, que tu já fazia, ou que tu já vivenciava, mas perdeu. De repente um desses, ou de repente outro. O que eu devo fazer? Pastor, o que eu faço? O que fazer quando eu notar uma perda? Primeiro, meu querido, buscar direção. A direção, já fomos também mentoreados, agora fomos ministrados aqui sobre direção, sobre a orientação. O que aquela mulher fez? Colocou uma lâmpada. A lâmpada nos dá direção. A palavra Torá no hebraico quer dizer luz e direção. Lâmpada, então quando você perdeu algo, precisa de luz. Não é assim? Perdeu algo, você precisa de luz. Jesus disse um dia, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim, nunca andará em trevas. Primeira coisa, meu querido. Está faltando algo aí? Perdeu algo especial? Perdeu uma dracma, perdeu um tesouro? Meu querido, é o teu momento de dizer, Senhor, eu preciso da tua direção. Clareia, Senhor, me dá direção. Então é Jesus, né? Ele disse, eu sou a luz, e que, né? Esse é contexto. Peça para o Senhor trazer luz. Senhor, ilumina, me dê direção, Senhor. Me ilumine aqui. Eu perdi. Está me faltando. Mas eu preciso achar. E se tu não estiver clareando, se você não estiver me orientando, Jesus, eu não vou achar. Em primeiro lugar, peça luz. Te aproxima de Jesus. Tenha a palavra do Senhor como luz, como clareão, como uma tocha no meio de uma caverna. Segundo lugar, te esforça. A mulher diz que ela varre a casa. Ela toma uma decisão de buscar diligentemente. Ela tem esforço, irmão. Se nós não nos esforçarmos para recuperar aquilo que perdemos, não vamos conseguir. Não espere achar aquilo que tu perdeu aonde você não perdeu. Eu conto a história de um bêbado que estava um dia procurando a chave do carro. Estava lá procurando a chave do carro na rua. E aí chegou o policial. E disse para ele, o que está procurando? A chave do carro, perdi a chave do carro. Bem bêbado. E o policial disse, tá bom, vou te ajudar. E continua procurando. Passa uns 20 minutos procurando ali. Tem certeza que tu perdeu essa chave aqui? Diz o policial. Não, eu perdi lá, mas aqui está mais claro, eu vim procurar aqui. Entende? Irmãos, você não vai achar o que você perdeu longe de onde você perdeu. E muitas coisas a gente perde dentro de casa e quer procurar lá fora. Se é o diálogo com o teu companheiro que você perdeu, meu querido, não adianta você ir para o psicólogo, você ir para o pastor, você ir para a irmã do círculo de oração, dizer, irmã, ora por mim, vai resolver. Não adianta, você tem que estar lá e abrir o diálogo novamente, quebrar a barreira do orgulho, do que for. Não adianta você dizer para mim, olha, pastor, faz um mês que eu não tiro um tempo sozinho com Deus, ora por mim, vou orar o quê? Tem que começar, você precisa procurar aquilo que você perdeu, aonde você perdeu. E para isso precisa esforço, se posicionar. Minha leitura devocional está atrasada, faz um mês que eu não leio nada da Bíblia. Meu querido, não tem outra forma, a não ser pegar a Bíblia e começar a ler. Esforço.
Não ou não é? Ah, pois é, uma época eu era tão usada por Deus, eram uns momentos tão bons, e eu fazia, e agora estou aí num cantinho, mas por quê? Pois é, fui ficando. Meu querido, não tem outra fórmula, você precisa se esforçar e começar a fazer de novo. Depende de nós. Esforço. Essa mulher, ela vai varrer a casa, ela vai procurar. A Bíblia diz que ela diligentemente buscou. O que é diligência? O que é buscar diligência? É algo minucioso e com afinco. É procurar uma agulha no palheiro. Isso é diligência. Irmãos, disse o irmão Douglas para nós há poucos momentos, ele disse que o inimigo ele vem e fala nos nossos ouvidos aquilo que às vezes até não é mentira. Mas ele, às vezes não é, mas é uma meia verdade. Meia verdade é uma mentira, mas ele usa um pedaço de verdade. E vem para nos colocar as coisas terrenas, coisas daqui, coisas passageiras. E ele vem nos engodar com as coisas daqui. E é muito fácil, meus irmãos, nós distrairmos-nos com essas coisas. E não buscar com diligência aquilo que nos vai fazer gerar para a eternidade. A busca diligente, meus irmãos, a insistência, não, eu vou recuperar a dracma perdida. Eu vou achar, nem que custe caro, nem que eu tenha que me posicionar diferente, nem que eu tenha que organizar o meu tempo diferente, nem que eu tenha que fazer, nem que eu tenha que quebrar algumas coisas minhas, alguns orgulhos, algumas cascas, nem que eu tenha que derrubar algumas máscaras. Que a gente cria as máscaras, né? Que está tudo bem. A gente cria aquelas máscaras, não, tá bom, eu vou conseguir, eu vou passar por essa. Mas não está agindo para passar por essa. Ah não, mas Deus está cuidando de tudo. Cuidado, meus irmãos, com isso. No tempo de Deus, mas eu não faço nada, eu não me esforço, eu não me posiciono, e eu não vou com diligência, esse tempo de Deus nunca vai chegar. Deus precisa de mim, das minhas ações, para fazer os milagres dele. Não, Deus não precisa de mim e de você para fazer os milagres dele, mas nós não podemos sobreviver de milagres. Nós temos que viver daquilo que nós semeamos, nós temos que colher aquilo que nós semeamos. Milagres são especiais, são atemporais. A minha vida, a tua vida, a nossa vida, ela precisa ser recuperada, aqueles tesouros perdidos, aqueles valores, para nós reconstruirmos o nosso colar, reconstruirmos o nosso todo, para nós estarmos cheios. Paulo diz assim: vós fostes selados para o dia da redenção através do Espírito Santo. Quando Paulo está dizendo esse selo, ele está dizendo assim: ei, quando você recebe o Senhor, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E esse é o teu maior tesouro. Esse é o teu maior tesouro. Querido, Jesus disse assim, uma parábola de Jesus: qual homem que andando encontra uma grande mina de ouro? Um exemplo, né? Ele usa outro termo. Ele encontra uma grande mina numa terra. E ele pega e vende. O que esse homem faz? Ele vende toda a sua herdade, vende todas as suas posses, e vai e compra aquele campo, porque ele sabe que lá tem a mina. O homem sábio faz isso. E é isso que ele estava falando do Espírito Santo que mora em nós. Ele estava dizendo assim: ei, se preciso for, venda todos os teus dogmas, venda todas as tuas ideologias, venda tudo aquilo que te faz às vezes até bem para o teu ego, mas não perca o Espírito Santo, o teu maior tesouro. Não perca o teu maior tesouro, porque Ele vai estar contigo
na adversidade e na vitória, na alegria ou na dor. Ele vai estar contigo nos desafios da tua caminhada, mas também nos momentos, e vai te levar para momentos de festa, de vitória. Agora, meu querido, se o Espírito Santo, o nosso maior tesouro, não estiver dentro de nós, nós não estamos completos. E eu, para mim, entendo que olhando contemporaneizando essa parábola, eu entendo que esse colar de 10 dracmas representa o todo do Espírito Santo dentro de nós. Ele num todo. Não ficamos pela metade. E se está faltando algo, diga: Senhor, eu vou me esforçar. Vem aqui, Jesus, clareia, me dá direção, me orienta. Eu preciso enxergar aonde está o que eu perdi. Mas eu creio que aquela mulher, ela não somente pega aquela dracma e vai apresentar às suas amigas, ela reforma o seu colar. Ela pega aquilo que estava faltando, que ela achou, e ela coloca de volta, soldado, costurado, amarrado, não sei. Mas ela usa de equipamentos e de ferramentas para fazer com que aquele colar esteja pronto. Não adianta você só achar o defeito, só saber o que perdeu. Acha o que tu perdeu, recoloque no lugar, se posicione, e você será adornado novamente pelo colar do noivo, e dizendo: estou contigo, estamos fechados num casamento, e você está pronta para estar comigo na eternidade. Uma igreja que faz discípulos.